Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação, mais uma quarta-feira aqui te entregando um conteúdo sobre vendas. Semana passada eu falei do vendedor acomodado, aquele vendedor impaciente, que não tem paciência, que demonstra má vontade com o cliente, que corta ele enquanto ele está falando, que não tem paciência para ouvir, que fala mal do cliente para o colega dele, vendedor. Eu quero falar hoje do gestor de vendas, que também pode estar acomodado. E já viu o gestor de vendas reclamando da própria equipe, falando mal da equipe para outra pessoa, para uma pessoa de outro departamento, falando que a sua equipe não está tão boa, não está tão dedicada, e como se a equipe ela fosse uma entidade totalmente separada do líder. A equipe é um reflexo do líder. Isso é um princípio número 1. Se você tem uma equipe acomodada, se você tem uma equipe desengajada, você, gestor de vendas, é o responsável por isso. Você, da mesma maneira que a sua equipe está desmotivada, desengajada, essa mesma equipe pode mudar o mindset dela totalmente através da sua atitude, da sua liderança, da sua ação. Quando o gestor de vendas ele entende isso, quando ele sai do papel de vítima, ele sai daquela condição acomodada que ele está e parte para a ação, parte para agir, para resgatar aqueles que quiserem vir, né? Porque nem sempre todos os vendedores vão te acompanhar, nem todos realmente vão querer, mas quando realmente o gestor ele está com esse olhar protagonista de realmente construir uma equipe vencedora, ele vai ter algumas atitudes que eu vou listar aqui. Primeira coisa, enxergue o potencial do seu vendedor. O vendedor muitas vezes não enxerga o próprio potencial. O potencial dele de atingir um determinado mercado, um potencial dele de bater uma determinada meta, o potencial dele de atingir uma determinada condição financeira que as vendas podem dar, mas o gestor, ao contrário do vendedor, é comum o vendedor não enxergar, mas o gestor é que enxerga. O gestor é que mostra o potencial. E de tanto o gestor mostrar, de tanto aquele executivo, aquele líder mostrar, o vendedor começa a acreditar. Ele começa a comprar primeiro a visão do seu gestor de vendas. Então, acredite no teu vendedor. Enxergue o potencial dele antes mesmo de ele enxergar. Olhe para ele com bons olhos, com um olhar positivo, não é? Olhe para ele com um olhar positivo, não é? Quando você tem esse olhar, você vai começar a observar as virtudes daquele vendedor. Então é muito importante que você, líder, você gerente de vendas, você supervisor de vendas, você declare isso, você lembre, você recorde aquele vendedor das qualidades que ele tem, porque muitas vezes ele esquece. Ele se cobra demais, ele tem uma série de pessoas que cobram, que jogam na cara dele os defeitos dele, mas você, gestor de vendas, é quem vai mostrar as qualidades dele. Você vai lembrar, você é trabalhador, você é dedicado, você fez isso, você fez aquilo, olha como você é bom. Você tem que fazer esse papel de empoderar o vendedor. O vendedor ele vem destruído, aquele soldado que tomou tiro. Os nãos do mercado, o desânimo, os problemas pessoais são um verdadeiro tiroteio que acertam aquele vendedor, e quando ele vem para falar com o gerente, o que ele busca é apoio, incentivo. Não que você passe a mão na cabeça dele, que você vai ficar ouvindo desculpa do teu vendedor. Ao contrário, mas para você apertar o seu vendedor, você tem que apertar ele levantando a moral dele. Ele tem que encontrar no líder dele uma pessoa que acredita nele, né? Enfim, sempre lembre o seu vendedor dos seus motivos. O vendedor, ele não trabalha pelos motivos do gerente, ele trabalha pelos motivos próprios. E o gerente tem que ter na ponta da língua. O gerente tem que ter esse nível de conexão com o vendedor. Ele não pode ter um vendedor que ele não conhece, que ele não sabe que a mãe do vendedor está doente, que ele tem um problema com a esposa, que ele tem um filho que está com um determinado detalhe. Então ele tem que conhecer o seu time, tem que conhecer os seus sonhos, as suas dores, as suas dificuldades, e dessa maneira ele lembra os motivos que movem o vendedor, porque o vendedor vai vender, ele vai vender porque ele tem incentivos para isso, e você tem que usar
e você tem que lembrar. Da mesma maneira que você lembra o vendedor das qualidades dele, você lembra dele também dos seus motivos. Toda vez que você lidera um vendedor, você tem que ser empático com o momento que ele está vivendo. Muitas vezes ele está vivendo um momento pessoal difícil, uma situação, sem aceitar aquilo como desculpa para ele não vender, mas sendo empático, entendendo que a empresa tem metas, e que você cobra as metas dele, mas sendo empático, mostrando que você sabe que ele está sentindo, mas que ele tem que transformar aquele momento, aquela dor, num motivo para ele vencer. E por último, gestor de vendas, se necessário, pegue o vendedor pela mão. Quando você vê aquela equipe engajada, aquela equipe que dá a vida pelo gestor, pelo líder, pelo gerente dela, aquela equipe recebeu muitos depósitos. Depósitos como esse que eu acabei de falar, empatia, palavras de encorajamento, né? Uma série de coisas, e também o gerente pegou pela mão e vendeu para ele. Muitas vezes você vai ter um vendedor que ele chega até o limite dele para atingir uma venda, mas você, líder, você, gerente, sabe que se você entrar naquela venda, você fecha aquela venda. E aí você vai lá, fecha aquela venda e dá a venda para o seu vendedor. Sabe o que vai acontecer? Você ganhou o coração daquele cara, aquele cara vai dar a vida por você, ele vai te defender, ele vai lutar, ele vai batalhar pela sua meta, ele vai te honrar, ele vai se dedicar de uma maneira diferente para você, gestor de vendas. É isso aí, GV, espero ter te ajudado. Hoje eu trouxe um conteúdo sobre liderança em vendas. Todo mundo que é um bom vendedor, um dia pode se tornar um bom líder de vendas, um bom gestor de vendas. Então eu estou trazendo aqui um conteúdo relevante, espero que você aproveite, coloque em prática e tenha uma excelente semana de vendas. Até a semana que vem, aqui no Telegram do Geração de Valor.